Nos últimos dias, o debate sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro em razão das enchentes históricas que atingem o Rio Grande do Sul tomaram conta dos debates nas redes sociais e no futebol, enquanto alguns clubes defendem a paralisação imediata da competição por algumas semanas. Outros entendem que uma eventual interrupção não teria efeito prático na tragédia. Diante da falta de consenso, a ideia sobre uma imunidade contra o rebaixamento dos times gaúchos em competições nacionais passou a ser levantada. Esse tipo de medida não é inédita no futebol. A Turquia, por exemplo, a federação local possui em seu regulamento uma cláusula que permite aos times afetados por terremotos algo comum no país se licenciarem temporariamente, sem o risco de rebaixamento. Segundo especialistas, para uma medida desse tipo ser implementada no Brasil, seria preciso que a regra fosse incluída no regulamento específico da competição RS do Campeonato Brasileiro, que normalmente é publicado 2 meses antes do início do torneio. A imunidade ao rebaixamento é questão que deverá ser colocada em pauta quando da convocação de conselho técnico para a redefinição da retomada do campeonato pelos clubes gaúchos. Mas tal ponto implicará eventual mudança de regulamento, cuja estabilidade é valor cultuado pelo direito desportivo, explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos. Entendo que hoje, pela redação dada pela Lei Geral do Esporte, mais precisamente artigos 192 a 197, não temos disposição que permita imediatamente mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Entretanto, no calendário seguinte nada impede os clubes de realizarem por meio do Conselho Técnico ações que busquem proteger e resguardar os clubes gaúchos, afirma o advogado desportivo Matheus Laupmann. O artigo 192 da Lei Geral do Esporte prevê que o regulamento, as tabelas e o nome do ouvidor da competição deverão ser divulgados até 45 dias antes de seu início. Já o item 3 do mesmo artigo fala também que a interrupção das competições por motivo de surtos, de epidemias e de pandemias que possam comprometer a integridade física e o bem-estar dos atletas, desde que aprovada pela maioria das organizações participantes do evento. Contudo, não é citado a paralisação por causas naturais, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Outra questão importante diz respeito ao risco de uma mudança nos critérios de rebaixamento possa gerar uma discussão jurídica ao fim do campeonato. A decisão de modificar o critério de rebaixamento em um conselho técnico não precisa ser de unanimidade, basta que seja acolhido pela maioria. Em relação às possíveis judicializações, vejo que isto afeta a regra de que os clubes não podem acionar a justiça comum para se beneficiarem, mesmo com a Constituição garantindo autonomia às entidades esportivas para definir regras referentes à competição, existe o risco de haver contestação via justiça desportiva e, depois, judicial se um time se sentir lesado. Portanto, o ideal seria que qualquer mudança se dê a partir de diálogo entre todos e por unanimidade. Não exclui totalmente o risco, até pelo que traz a Lei Geral do Esporte, mas diminui bastante a chance de contestação, até porque o requerente perderia legitimidade, entende Andrei Kampf, advogado especializado em direito desportivo, jornalista e autor desse blog. O advogado Carlos Ramos também entende que a unanimidade traria mais segurança jurídica. Daí que sua alteração dependerá de deliberação unânime das demais equipes. Trata-se de proteção necessária para resguardar genericamente o regulamento diante de eventuais maiorias de ocasião. Trata-se de proteção necessária para resguardar genericamente o regulamento diante de eventuais maiorias de ocasião. Desta maneira, caso a decisão seja tomada à revelia dos clubes, haverá o risco de judicialização futura por parte dos clubes que se sentirem lesados, principalmente aqueles que disputam o rebaixamento, estes agora alegando ferimento à isonomia. Explica o advogado. CBF pede posicionamento de clubes sobre paralisação. A CBF enviou um ofício aos clubes das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além das federações de cada estado, pedindo um posicionamento dos envolvidos a respeito de uma possível paralisação da competição nacional em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Na semana passada, o ministro dos Esportes, André Fufuca, solicitou a paralisação das competições de futebol organizadas pela CBF por conta dos problemas enfrentados pela população e pelos clubes gaúchos. Na sexta-feira, o presidente da CBF